Que bom que vocês estão aqui. Eu já agradeço de antecedência aí que vocês estão entrando na live. Eu acho que nutrição é um assunto que está super em alta desde sempre, né? E eu acho que nutrição é o que a gente vive o dia inteiro, né? É a nossa alimentação, a nossa saúde, é o nosso estilo de vida, é o nosso social. Então, acho que como hoje em dia tem tanta informação, tanta coisa acontecendo aí, principalmente na internet, vários profissionais da área da saúde, principalmente os nutricionistas, têm trazido muita coisa legal, muita ajuda, muita informação sobre saúde. A nutrição mudou muito desde quando a gente formou, desde quando a gente estava na faculdade. E aí eu acho que ela tem sido, assim, o divisor desde sempre, só que a gente esqueceu disso durante muito tempo, entre saúde e doença, né? Então eu acho que tudo começa aí pela nossa nutrição, que é o básico, que é o nosso dia a dia, e muitas pessoas têm se esquecido disso. Mas eu deixei lá todos os assuntos para vocês escolherem, porque agora eu quero começar a fazer toda quinta lives que vão trazer essa relação da nossa individualidade. Quando eu falo genética, gente, eu não tô aqui para ficar explicando vias genéticas, coisas mais profundas da genética, não é esse o objetivo. Eu quero trazer realmente a parte mais prática, para vocês se conhecerem, se identificarem, para vocês entenderem que a gente é muito parecido, mas um pouquinho que a gente tem de diferente entre um e o outro faz totalmente diferença na hora de escolher alguma coisa, de uma conduta, de fazer uma dieta, de ter um estilo de vida, de cuidar mais de um sistema ou de outro. Então eu quero trazer mais essa questão da genética, porque foi uma parte aí que eu me especializei e eu amo muito, tem muito para aprender, porque é coisa nova sempre. Mas então toda semana, toda quinta às 8 horas, por enquanto, eu vou fazer as lives e vou sempre trazer temas. Vou trazer nas próximas os outros que vocês votaram. Mas sempre vai ter coisa nova, eu vou ver também o que vocês estão com mais vontade de saber. E trazer toda essa questão aí, tá? De vitalidade, de saúde, longevidade, que eu acho que as pessoas estão precisando muito. As pessoas estão ficando muito doentes e muito novos. Estão ficando doentes, coisa que a gente via só nos nossos avós, enfim, pessoas mais velhas. Agora a gente tá vendo em pessoas super novas. Então, eu acho que as pessoas têm que estar muito aí ligadas mesmo na saúde, em toda a informação legal que a gente tem, porque eu acho que esse mundo muito corrido, a gente tá perdendo essas coisas. Bom, então é o seguinte, eu vou falar hoje de emagrecimento e eu queria falar de perfis diferentes que apresentam aí dificuldade no emagrecimento e relacionar isso com alguns genes, tá? Gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se em algum momento eu estiver explicando, não conseguir ver, depois eu vou tentar responder todo mundo, tá? Mas podem ficar à vontade para poder falar alguma coisa, para poder perguntar. Se não tiverem entendido alguma coisa também, pode deixar ali que eu tô tentando ler tudo e falando ao mesmo tempo, tá? Então é o seguinte, vamos ver se vocês vão se identificar. Bom, primeiro, antes de falar de questão de emagrecimento, por que trazer essa questão da genética? Porque a gente sabe hoje, estudando mais, aprofundando mais, na verdade nem é hoje, né, gente? Porque o genoma humano já tem um tempo e genética tem sido estudada demais e aprofundada já tem bastante tempo. Mas isso tem ficado cada vez mais comum. Então hoje a gente tem trabalhado com teste genético, com questionários voltados para características genéticas, a gente tem cavado mais a fundo nos pacientes e tentando entender por que às vezes uma estratégia que era super básica para o emagrecimento dava certo para uma pessoa, mas não dava certo para outra. Alguma coisa ali não estava encaixando. E às vezes as duas pessoas estavam fazendo aquilo. Então é o seguinte, a gente tem diferenças das nossas heranças do nosso pai e da nossa mãe, tá? Não significa que tudo que a gente herdou dos nossos pais tá dito e já tá predestinado. Então, assim, a gente pode ter dado ali uma carga genética para obesidade, a nossa família pode ter um monte de casos de pessoas obesas e a gente tem um estilo de vida para modular, ou melhor, tentar silenciar ou segurar aquela resposta genética. E a única coisa que segura uma resposta genética e que faz com que a gente evite ter uma doença que na nossa família tem, ou um caso específico de obesidade, ou de doença autoimune, ou enfim, de questões de ansiedade, é o estilo de vida. Gente, medicamentos não vão modular nossa genética.
Então hoje as pessoas têm corrido muito para resolver as coisas com remédio e eu acho que essa não é a melhor saída. A saída é a nossa rotina do dia a dia que tem que ser feita mesmo e insistente ali. Porque se também não for muito insistente, chega uma hora que não dá certo. Então é o seguinte, genética não é destino, tá? Eu vou falar aquelas características que provavelmente alguém vai se identificar com um grupo ou com outro, ou às vezes vão se identificar com os dois. E não significa que herdou aquilo ali, ou que, nossa, eu acho que eu devo ter herdado mesmo, porque essas características me descrevem, tipo, 100%. Não significa que é isso, que você vai ter sobrepeso, ou você não vai conseguir emagrecer, ou então você vai ter sempre aquele sistema de recompensa ativado e pronto, acabou. Então, o que eu quero trazer aqui é exatamente isso, você se conhecer, entender aonde que é o ponto fraco ali e começar a fazer coisas na sua rotina para te ajudar naquela questão específica, tá? Não simplesmente a gente pegar esse tanto de informação de déficit calórico, de tomar suplemento X, de fazer low carb e sair fazendo tudo sem entender se realmente para o nosso corpo a gente precisava fazer aquilo. Por isso que muitas pessoas fazem esses tipos de estratégias e não tem resultado nenhum. Pelo contrário, às vezes desenvolve uma compulsão, às vezes aquilo ali estressa tanto aquela pessoa que ela simplesmente abandona o estilo de vida saudável, que aquilo ali foi um trauma na vida da pessoa. Então vamos entender as diferenças dos perfis pra gente poder focar no que é mais interessante naquele caso, tá? Então é o seguinte, eu separei 2 grupos que eu acho que são os mais comuns e o que a gente mais pega no consultório, o que a gente mais atende, que são 2 grupos e o primeiro eu vou falar as características. Vamos ver se alguém se identifica com essas características. A gente tem vários genes envolvidos com obesidade, já que a gente está falando de emagrecimento, né? Então, são vários, eu vou falar só de alguns, tá? Para não ficar muito maçante, muito chato, mas a gente tem muitos. Mas a gente tem 2 genes principais, 2, 3, vamos dizer assim, que estão muito relacionados com as questões de comportamento alimentar, de escolha alimentar, de compulsão, de escolhas ruins, de não ter controle, de ter muita fome e aquilo ali acabar prejudicando um processo de emagrecimento. Não sei se alguém se identifica, mas você já tentou às vezes fazer um plano alimentar e você tá ali, você falou, nossa, ganhei muito peso agora e eu preciso dar um jeito, então agora eu vou fazer uma low carb, ou eu vou fazer, sei lá, dieta da sopa, eu vou cortar as coisas todas e aquilo ali te gerou um estresse tão grande. Você custou fazer aquilo ali foi super sacrificante, porque é bem provável, você fica pensando em comer toda hora, você já faz uma refeição pensando na próxima refeição. Às vezes, quando você não aguenta mais aquela refeição que você abre mão, você tem compulsão, ou seja, você come muito, você não tem um limite na hora de parar. Pode ser que quando você pare de comer, você já está muito cheio, então você nem teve essa noção da quantidade que você comeu. E aí tem 2 genes que estão muito relacionados com essa resposta de saciedade, tá? De entender quando você já comeu, já tá bem, não tá com fome, não precisa comer mais, que é o MC4R, o FTO, então eu vou falar 3 genes, na verdade, que eu gosto muito desses 3, e do receptor de leptina, tá? Depois eu vou mostrar o meu teste, eu vou colocar a fotinho dele, pra vocês verem mesmo, assim, não ficar só meio que imaginando. Então a gente tem o FTO, é um dos genes mais relacionados com a obesidade, tá? A população brasileira tem muita alteração nesse gene. É um gene relacionado com a obesidade. Esse gene já foi muito estudado e pessoas que herdam FTO normalmente são pessoas que têm muita fome, então não é aquela pessoa só que tem vontade de comer, não. É uma pessoa que tem realmente um apetite muito grande. Normalmente esse apetite ele é no período noturno. Essas pessoas tendem a acordar sem muita fome, sabe assim, come uma torradinha, um ovinho, toma um café, não tem muita fome, tá tentando esforçar ali, às vezes nem come, toma café e vai direto até o almoço, tá tudo bem. Almoço ok, ou às vezes até troca o almoço por algum lanche ou por alguma coisa, não faz muita questão de almoçar. E quando vai chegando 4, 5, final do dia, aí essa pessoa acabou, gente. Aí é vontade de comer coisas específicas. Normalmente as escolhas alimentares não são legais porque você tem aquele sistema de recompensa. Esses genes, eles estão envolvidos com a nossa sensação de bem-estar, com a nossa felicidade. Então eles têm a ver com serotonina, com dopamina, que é um outro neurotransmissor também, que é de sistema de recompensa.
Então, quando chega à noite, esses genes estão, principalmente o FTO, na verdade, ele tá mais ali como se estivesse mais expresso mesmo. Gabi, tô cheia de gente pra me ajudar. Outra nutri maravilhosa que também trabalha com genética, então é ótimo, gente. Bom que hoje a gente tem muitos profissionais que estão preocupados em conhecer mais sobre, sobre genética, sobre o corpo e trazer sempre coisa boa para vocês. Mas esses dois genes estão relacionados demais com esse sistema de recompensa e essa compulsão alimentar. Muito relacionados também com o carboidrato, então aquelas pessoas que têm aquela dificuldade de largar a mão do carboidrato, dificuldade de não comer uma massa, de não comer um doce, de trocar uma refeição salgada por um doce. Essa pessoa tem muita característica de um FTO ou um GMC4R ou naquele receptor que eu falei de leptina, que é um hormônio que sinaliza para o nosso cérebro que a gente está satisfeito. Quando você tem um erro, gente, no gene, você tem alguma parte dele ali que não está funcionando muito bem. E aquilo ali causa um desequilíbrio nas suas respostas, tá? Então vamos supor que essa pessoa que tem esses genes que eu tô falando, aí eu tenho esse, mas hoje tenho domínio. Eu também tenho. E eu custei para ter domínio desses genes. Vocês vão ver que eu tenho todos. Era pra eu ser uma bolota. Mas vocês vão ver o que modula esse gene. Gente, eu tô explicando para depois falar tudo que a gente pode fazer para tentar ajudar, para tentar modular esses genes, tá? Eu não vou só explicar os genes e deixar vocês aí sem saber o que vocês têm que fazer, não. Mas enfim, quando você herda esse conjunto de genes, e às vezes a pessoa pode herdar em um só, nesse que eu falei, vamos supor que herdou só no FTO, que também tem uma característica que talvez vocês vão se identificar, são pessoas que têm um corpo, mulheres principalmente, que têm um corpo como se fosse assim um corpo de pera. A gordura é mais localizada na região abdominal, no culote, às vezes você vai ter um pouco de gordura no braço, é bem característico de ter gordura no braço também. Normalmente são pessoas que ficam com muito mau humor quando estão com fome. Então, tem algumas características específicas, tá? O FTO, quem tem alteração no FTO, pode ter em alguns momentos aí, se isso aí não estiver legal, não estiver controlado, aumento de prolactina. Então, sempre legal a gente checar exames, porque os exames de sangue, eles também alinham muito com os nossos genes. A gente pode ter muita noção do que está acontecendo quando a gente pede os exames de sangue e faz essas relações. Então, olha o tanto de coisa que você pode tentar perceber. Como que é meu biotipo? Apesar de que existe muito FTO magro, tá? Mas, ó, um FTO clássico. Normalmente são mulheres ou homens que têm gordura mais na região do abdômen, mas mulheres que têm esse corpo mais formato de pera mesmo, então mais gorduras embaixo, às vezes até não tem muita gordura aqui em cima, e pode ter um pouquinho de braço mais gordinho, tá? Vai ter fome noturna, vai ter fome, gente esfomeada. Diferente do MC4R, que são pessoas que não pode ver a comida que quer. Não tá nem com fome, mas viu, eu quero. Então, tem as características aí de um e outro. A gente pode herdar dos dois. Aí vai que você herdou nesses dois genes e você herdou talvez na questão do centro de saciedade, que é o do receptor de leptina. Gente, eu brinco que FTO com MC4R é juntar a fome com a vontade de comer. Então é aquela pessoa que além dela ter muita fome, ela tem vontade de comer. Então assim, complicado. Imagina você fazer uma dieta restritiva. Você imagina essa pessoa que chegou nesse nível de às vezes chegou num peso máximo, num momento ali que ela precisa emagrecer, e aí ela já chega mandando um déficit calórico, que é o que tá mais aí todo mundo falando, só emagrece quem faz déficit calórico. Não tô falando mal do déficit calórico, mas eu acho que antes da gente fazer um déficit calórico, a gente tem 1000 coisas para observar no corpo de uma pessoa, gente. Esses genes, para eles estarem talvez com essa expressão, desse jeito, você tendo essa fome noturna, esse sistema de recompensa ativado, alguma coisa alterou ao longo dos anos. Tá? A gente não altera o gene. O gene ele não fica bagunçado só porque você nasceu com ele. Ele bagunça porque o seu estilo de vida contribuiu para aquilo. Por quê? Pode ser que você comeu muito carboidrato na sua vida. Pode ser que por não ter tido muito apetite de manhã, você sempre compensou à noite. Pode ser que você não fez muito exercício desde novo. Pode ser que você tem uma carga de estresse na sua vida que ela é enorme. Isso tudo afeta a nossa genética. Não é destino? Não é destino. Mas se você não cuidar, já era. Porque aí tudo que você herdou ali vai estar a um passo de expressar.
Então eu falo que não é destino, mas também cada sobrepeso e obesidade tem uma responsabilidade. Alguma coisa a pessoa fez para aquilo ali acontecer. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade, gente, isso com certeza. Mas tem gente que também contribui para aquilo. E também tem gente que tem a genética legal e que vacalhou aquela genética toda com estilo de vida. Então, a gente tem uma carga ali genética que a gente tem que cuidar. Ainda mais se a gente sabe qual que ela é, tá? Então, olha a característica desse primeiro grupo. Então, se a gente tem essa questão toda de desregulação no nosso eixo de saciedade, no nosso sistema de recompensa, na nossa vontade de comer doce, na nossa dificuldade de largar um carboidrato, de não comer uma massa, de não comer um salgado, um pão, se a gente já acorda sem fome e vai comer tudo lá no final do dia, o que a gente faz para tentar amenizar esses genes? Primeiro, para modular os genes do centro da saciedade, eles estão envolvidos com serotonina e dopamina, que são nossos neurotransmissores aí da felicidade, do prazer, do bem-estar, de não ter esse sistema de recompensa toda hora ali ativado. Primeira coisa que a gente teria que fazer, dependendo de como você se encontra, se você se encontra num estado de mais ansiedade, eu quero comer porque eu não tô aguentando, muito estresse no meu trabalho, a gente tem que trabalhar isso a primeira coisa, porque senão você não vai conseguir seguir um plano alimentar. E você nunca pode começar direto com uma coisa muito restritiva. Se você já entrar de cara numa coisa restritiva, você não vai conseguir sustentar isso muito tempo, e aí depois pode ser que essa compulsão fique pior. Porque você tem que ir aos pouquinhos, gente. A gente tem que ir sempre um tijolinho em cima do outro, porque aquilo ali vai ser duradouro. E uma vez que vocês modularem isso, vai por mim. Foram anos, fazendo isso. Acabou. Você não tem mais essas respostas. Pode ser um dia ou outro, mas uma coisa pontual e no outro dia passou. Parece que nunca teve. Mas demora, tem que ter paciência. Então, sugestão primeira. FTO, MC4R, receptor de leptina, que são os genes mais associados aí. Tem outros também, receptor de dopamina, enfim, tem outros que têm essa relação, mas eu quero falar os mais da obesidade, tá? Que são esses dois. Primeira coisa, não iniciarem o processo com dietas muito restritivas. Não façam isso. Esses genes, eles vão ficar muito bagunçados se você tiver uma dieta lotada de carboidrato. Então, se você acordar comendo carboidrato, o que é acordar comendo carboidrato? Pô, a coisa mais comum do mundo, gente, é as pessoas que acordam comendo pão, ou comendo banana, mel, ou comendo tapioca. Pô, tapioca é legal? Demais, mas às vezes pode ser que aquele esteja te dando mais estímulo ainda para você ter aquela dependência ali de carboidrato. Então a gente tem que começar cuidando do tipo de carboidrato e da quantidade de carboidrato, principalmente de manhã, porque toda vez que a gente quer modular alguma coisa no nosso corpo, ou equilibrar alguma coisa no nosso corpo, a gente começa desde cedo, tá? A gente não deixa minha fome é noturna, quando for à tarde, eu dou um jeito. Vai dar ruim. Você tem que dar um jeito na hora que você acordou, porque senão não vai dar tempo mais. Então é o seguinte, vamos acordar. A gente sempre tenta fazer ao longo do dia não, ao acordar, a primeira estratégia, alguma escolha ali pra você controlar seu paladar para doce e para carboidrato. Eu sempre gosto de dar para todos os pacientes, quase todos saem com um shot quando acorda. Nossa, gente, mas pra que shot? Essa coisa de moda de shot, uma bobagem essa coisa de shot. É zero bobagem uma coisa de shot. Quando você acorda e as suas células estão ali acordando, ali, começando o dia, a mensagem que você der pra elas é o que vai continuar ao longo do dia. Então, se eu acordo, faço um limão espremido, coloco alguma substância mais amarga, eu vou modular muito essa minha característica ou essas células minhas que estão pedindo mais açúcar, ou mais doce, ou mais carboidrato, ou que tem essa compulsão ali no final do dia. Então, por exemplo, a gente pode fazer um shot para quem pode, para quem não se sente mal, com limão e colocar um cacau 100%, que vai ser mais amargo. A gente pode fazer um limão com própolis, que inclusive, gente, própolis tem uma substância que modula vários genes, tá? Vários. Própolis é uma coisa que é barata, todo mundo tem que ter em casa e ajuda demais. Então vamos acordar e fazer um shot anti-inflamatório, um shot que ajuda no sistema digestivo, um shot que vai modular o que você mais precisa. Pode ser que a gente teria que escolher outras coisas, porque o seu problema não é esse. Mas primeiro eu tô falando do problema do carboidrato, do doce, da fome noturna e do sistema de recompensa. Então a gente pode colocar um shot com cacau 100%,
com gengibre em pó, com própolis. A gente pode, às vezes, se você estiver mais desanimado ou mais pra baixo, não tô nem conseguindo seguir dieta porque eu tô tão desestimulada, tô tão sem força pra fazer as coisas, porque isso acontece muito pra quem tem alteração nesses genes. Mexe muito na serotonina, igual eu falei. Então, às vezes, a pessoa tá no início, assim, que ela não tá nem afim de fazer isso. Ela não tá afim de fazer dieta. Às vezes a gente pode colocar alguma substância que dê um ânimo maior, tá? A gente pode colocar, às vezes, um ginseng brasileiro, que é a FAF, a gente pode colocar um ginseng coreano, a gente pode colocar cogumelos, tem vários cogumelos legais, não sei se todo mundo que tá aqui conhece os cogumelos medicinais, mas hoje a gente tem aí os cogumelos numa forma de suplementação, sem ser forma de gastronomia. A gente tem os cogumelos pra gente colocar em shot, pra gente fazer bebida com leite vegetal. Então a gente pode começar o dia com alguma substância que estimula a dopamina e serotonina. Então a gente, a Gabi falou maca peruana, a maca peruana ela é excelente, ela vai dar energia. Ela vai ajudar nessa modulação aí dos neurotransmissores. Então a gente começa o dia assim, a gente acorda, tem toda uma rotina legal que a gente pode fazer também para cuidar do digestivo, mas a gente pode falar dessa rotina numa outra live para não ficar muito chato, muito grande. Mas a gente acorda e faz um shot. Ô Mafê, mas eu tomo shot de limão e eu tenho muita dor no estômago, eu fico mal, o shot de limão não dá pra mim, eu não me sinto bem. Gente, vocês podem fazer um shot com água, com aloe vera, pode tomar um chá. Um chá mais amargo de manhã vai modular demais isso que eu falei. Então, um chá de carqueja, de boldo, centelha asiática, uma tulsi, que é o manjericão. Vocês podem também fazer chá, não precisa ser só shot. Mas começar o dia, já não acorda... Eu sei que esse perfil não vai acordar e comer, porque é o perfil que não tem fome. Mas não acorda e já manda um carboidrato pra dentro, e nem já acorda e manda uma xícarazona de café. Vai bagunçar. Acorda, toma um shot, toma água... Como controlar a vontade de comer doce à noite? Já começar essas estratégias de manhã. Então acorda, toma um copão de água, faz um shot com uma característica mais amarga, e aí depois você ou pode fazer ou toma um chá, se não gostar do shot. Pode usar clorela e espirulina pela manhã? Pode usar clorela e espirulina. Elas são excelentes, mas no caso de compulsão, fome noturna, eu usaria a clorela e a espirulina à tarde. Porque aí elas vão modular mais a sua saciedade e aí você põe elas num horário mais próximo do que você tem mais fome. Se não tem muita fome de manhã, guarda elas para um outro horário. Apesar de que elas têm outras funções, tá, gente? Digestiva, de detoxificação. Então elas também são bem-vindas de manhã, são bem-vindas antes de dormir. Mas para essa finalidade aí do emagrecimento e da fome noturna, eu usaria elas lá para umas 5 da tarde, 4h30, 5 horas da tarde. Então, se você acorda, faz um shot legal ou faz um chá, já ajudou. Espera um pouco, a gente nunca acorda e já sai comendo, a não ser que a gente realmente não tenha tempo, não tenha como fazer isso, a vida é muito corrida, não tem jeito. Mas é sempre legal a gente esperar um pouco pra gente comer, tá? Esse perfil genético não curte muito café da manhã, normalmente. Mas, gente, se você pular o café da manhã, aí vai desandar. Aí vai desandar porque aí essa fome vai acumular toda a noite. E aí ela vai acumular mesmo. Principalmente se esse café da manhã não tiver uma fonte de proteína. Então a proteína, ela vai modular muito os seus hormônios da saciedade e também os de sinalização de fome ao longo do dia. Então, por exemplo, fazer um shake com colágeno ou com uma proteína que você goste, fazer um ovo mexido com uma fruta de baixa carga glicêmica. Lembra que esse perfil genético são pessoas que vão ter tendência a ter alteração na glicemia, tendência a ter uma insulina mais alta, vai ter uma bagunça no metabolismo do carboidrato. Então, cuidado. Olhem também essas questões todas no exame de sangue, tá? Não façam refeições cheias de carboidrato logo de manhã. Às vezes, no início, a pessoa chegou já comendo muito pão, bolo, biscoito, no almoço come massa, à noite come sanduíche. Você não pode sair tirando carboidrato dessa pessoa desse jeito, do nada. Não, nós vamos começar agora, você vai tirar tudo, tá? Você vai fazer dieta da proteína. Não é isso. A gente vai começar a melhorar o carboidrato primeiro. Então, se você tá nesse nível, comendo muito carboidrato ruim, a primeira coisa que você vai fazer não é cortar seu carboidrato. Você vai reduzir o carboidrato, só que vai reduzir para carboidratos melhores. Então, de manhã você pode comer um tubérculo cozido, você pode fazer uma panqueca com farelo de aveia, você pode bater um shake, você pode fazer
um ovo mexido com semente, e tem que ter gordura boa nesses genes, pra você também controlar o apetite. Então, um azeite, pode colocar as sementes, abóbora, girassol, gergelim, isso tudo vai te ajudar a ter mais saciedade. E aí você vai, ao longo do tempo, reduzindo um pouco o carboidrato. Inclusive, esse perfil genético do FTO, a gente fala que nem tem necessidade de fazer uma dieta low carb demais, tá? Cetogênica muito tempo. A gente nem fica fazendo essas estratégias com esse perfil genético muito tempo, porque a gente pode gerar nessas pessoas uma compulsão. Então, nossa, eu vivo pulando café da manhã, não pensei que poderia refletir na minha refeição noturna. Vai refletir muito na refeição noturna. Gente, pode reparar. Começa, porque assim, não é um dia, 2 dias você fazendo isso que você vai sentir diferença. Você tem que fazer isso mais tempo, tá? Então começa a fazer uma semana, 15 dias, não precisa forçar um cafezão da manhã. Ó, a Maite falou, eu também adoro colágeno, que o colágeno ele é muito fácil de digerir, ele é muito bom. Bate um shake com colágeno, tipo um maracujá, um kiwi, frutas vermelhas. Bate um shake com colágeno, com gelo, com gengibre, uma folha de hortelã, fica uma delícia. Às vezes pode até botar um pouquinho de água de coco de manhã pra você ter um pouco de carboidrato também, depois não ficar ali também estressado porque tá sem carboidrato. Não precisa comer demais, porque a pessoa não tá muito afim de comer. Ao longo do tempo, você vai mudando ali as suas escolhas. E você vai entendendo que à noite você não vai ter tanta fome mais. Gente, eu vou mostrar daqui a pouco, eu acho que eu sei mostrar, o meu teste genético. Eu sou FTO, MC4R, receptor de leptina, que é o do hormônio da saciedade, e o outro grupo de genes que eu ia falar são os genes da gordura, que tem a dificuldade de mobilizar a gordura. Que são os PPARs, eles chamam PPARs, tá? São genes PPAR alfa, PPAR gama, eles são genes que estão envolvidos no processo inflamatório, mobilização de gordura, que são aquelas pessoas que são mega dedicadas, fazem tudo, é a coisa mais bonitinha do mundo, você pergunta se fez, você tenta saber se a pessoa não tá mentindo, mas ela não tá mentindo, você vê que ela não tá mentindo e ela não emagrece nenhuma grama. Aí você fala que tá errado, tá fazendo alguma coisa errada, alguma coisa tá encaixando. E não tá encaixando é porque tem um gene ali, coitado, que tá atrasando aquela pessoa. Então, esse perfil, por exemplo, genético, de dificuldade de gordura, ele já é diferente das características desse outro que eu falei. Então, assim, dependendo da estratégia que a gente usar pra um, não dá pra usar pro outro. E eu herdei todos, então vocês imaginam. Agora, o que aconteceu pra eu não ser gordinha? A gente tem perfil genético, mas aquilo ali não é um carimbo. FTO é gordo. Não, ele é o gene mais associado com a obesidade, mas existem inúmeras pessoas que herdaram esse FTO e não são gordas. Inclusive tem um perfil de FTO que é muito magro. E eu acho que é esse bem com o meu perfil, porque o meu pai é muito magro, e a minha mãe é magra. Só que eu sempre fui comilona, sempre, desde nova. Meu apelido era frieira, eu morria de fome. Se tem alguém aqui que é meu parente que tá nessa live, não sei se não vai lembrar, mas assim, festa de família, era comer, gente, é comer até passar mal. Eu lembro quantas vezes eu comia até passar mal. Hoje, de verdade, não é forçado, não é nada, simplesmente a gente vai modulando. Uma das coisas que ajuda muito nessa genética que eu falei do FTO e do MC4R é fazer esporte desde pequeno. Então, às vezes, até pra gente programar uma genética pros filhos, pra quem quer engravidar, pra quem já tá programando aí uma gestação, se você já tem na família, minha família tem característica de obesidade, tem característica de resistência à insulina, tem doenças cardíacas, esses genes que eu falei com vocês, eles também têm relação com síndrome do ovário policístico, tem relação com questões respiratórias, então tem várias coisinhas que se a gente juntar um quebra-cabeça, a pessoa não precisa nem ter um teste genético às vezes. Ela consegue se identificar ali. O teste genético é legal porque ele vai trazer exatamente se você herdou de um, se você herdou do outro, se você herdou dos dois. Toda vez que a gente herda dos dois lados, o negócio é mais complicado. Mas se a gente analisar bem, fazer um rastreamento bem feito, a gente consegue entender o que aquela pessoa provavelmente herdou. E aí, desde nova, eu fiz vôlei mesmo, amiga. Eu era atleta de vôlei. Sabe o que eu comia antes do vôlei? Só pra vocês terem uma noção, tá? Eu era atleta de vôlei quando eu era nova. Eu era mesmo, eu treinava muitas horas por dia. Que eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou. Eu sempre amei treinar, sempre. Modular FTO é atividade física,
Usar, eu vou dar dicas de outras coisas sem ser só os shorts, tá? Tem outras coisas que a gente pode usar, mas atividade física é uma das coisas que mais modula FTO. E eu treinava muito. Mas eu posso falar o que era o meu pré-treino? Eu jogava vôlei. Eu jogava vôlei no Olímpico. Não sei se quem é de Belo Horizonte conhece o Olímpico. É um clube. Eu jogava vôlei lá e jogava no Mackenzie. Eu joguei em um, joguei em outro. Eu comia duas, tá? Vocês não estão vendo errado, não. São duas. 2 coxinhas de frango com catupiry. Um lance. Sabe lance? Aquele chocolate de avelã. Muito, muito bom. Um lance. Eu não tô exagerando, eu não tô fazendo cena porque a gente tá na live, tá? Eu tenho uma amiga que depois eu vou convidar ela, porque ela nem mora aqui, e outro dia eu achei ela que fez vôlei comigo. Eu vou chamar ela porque ela comia a mesma coisa comigo. Um sonho. Que eu comprava na padaria, porque no Olímpico não vendia o sonho. Mas na padaria, no caminho, vendia. Eu comia um sonho, 2 coxinhas, um lance e tomava, não sei se eu tomava um refri, eu não lembro mais se eu tomava refrigerante ou não. Gente, esse era meu pré-treino. Pela madrugada. É lógico que eu vou estimular a minha compulsão. Eu me inflamava. Eu treinava 6 horas, que, pô, eu fazia atividade física pra caramba. Atividade física também gera um processo inflamatório. E eu ainda comia igual uma doida. Mas, pô, eu tenho todos os genes, todos. Você acha que naquela época eu saí lá, nem genética eu pensava nessa palavra. Então, ao longo da vida, eu fui percebendo tanto que aqueles apelidos faziam sentido. Nossa, a Maria Fernanda é frieira. Nossa, a Maria Fernanda é saco sem fundo. Nossa, nunca vi comer tanto. Ah, e outra coisa, gente. Desse outro genes que eu te falei, é aquelas pessoas que tem, sabe aquela gordurinha na barriga, assim, em volta do umbigo, que a pessoa às vezes é magra, mas tem um negocinho assim no umbigo, e que esse negocinho não sai mais nem a pau. Essa era eu. Tá? Assim, era um palito de perna e de braço com uma gordurinha aqui. Oh, mas olha o que... gente, a minha família comia bem, tá? Eu tô falando que chegava lá no clube, eu tinha a minha escolha alimentar. Eu que ia lá na cantina e comprava isso. Mas a minha mãe era vegetariana, minha mãe é vegetariana, minha casa sempre comeu muito bem, meu pai sempre comeu bem. Meu pai e minha mãe não fumam, não bebem. Então eu cresci com coisa saudável. Eu comia super bem na minha casa. Mas ao mesmo tempo eu comia biscoito recheado, pipoca, aritana, comprava caixa de paçoca. Eu cresci assim. Só que na minha época a gente não tinha também tanto estresse, tantos outros fatores que eu acho que hoje em dia estão muito mais fortes do que antigamente. Mas, pô, eu já comecei a desmodular minha genética desde novo. Só que hoje a gente tem a oportunidade de saber isso. Então eu sei que muita gente tá aqui, ah, nossa, mas agora não vai dar tempo de eu modular isso mais não. Sempre dá tempo, gente. Quanto mais cedo, melhor, mas sempre dá tempo. Então se você se identificou nesse primeiro grupo, lembra que atividade física é essencial. Essencial. Se você não tá tomando café da manhã, tá com preguiça de treinar, tá desmotivado e fica tentando cortar as coisas, cortar carboidrato, não vou comer mais isso, não vou comer só açúcar, mas aí tá comendo um monte de proteína, não vai dar certo. Não vai dar certo. A sua alimentação ela tem que ser equilibrada, ela vai chegar um momento de ser mais low carb, sim, ela vai ter que ter um controle de proteína, você também não pode ficar comendo proteína demais nesses casos, tá? Mas não comece fazendo nada radical, porque não vai dar certo. Tem que fazer exercício. Quem tem alteração no FTO, por exemplo, a gente indica 300 minutos de exercício por semana. Tá? E é assim, fala um mínimo de 150 a 300, mas os 150 pode não resolver o problema. Eu sempre falo para os meus pacientes, ó, de 250 para 300. Porque a atividade física modula demais esse gene. Olhar seus níveis de vitamina D. A vitamina D baixa, e vitamina D baixa, gente, é vitamina abaixo de 50, de 40, isso é vitamina D baixa. Não é porque tá lá no exame de sangue que tá no valor normal que tá tudo bem, não. Então, se ela tá ali abaixo de 40, abaixo de 50, ela tá baixa. Vitamina D baixa afeta muito a expressão desses genes, tá? Tudo que a gente come, ou a gente faz um chá, ou a gente toma um suplemento, eles têm uma rota no nosso corpo para chegar lá no nosso gene e fazer uma modulação daquilo. O que significa isso? Para vocês não ficarem achando que estranho, né? Como assim, se eu tomar um chá, aquele gene não... Mas eu não herdei o gene? Então aquele gene ele tá funcionando daquele jeito. Não tem mais conserto. Não, a gente herda, mas o que é mais importante é o estímulo que a gente dá, tá? Então existe a genética que a gente herdou, né, o nosso genoma lá, o que não tem como mudar, mas quando aquele gene vai ficar, vamos chamar de acordado e de dormindo, quando aquele gene estiver acordado e ele for um gene mais de fome,
de inflamação, de sistema de recompensa, ele tem que estar controlado, gente. Ele não pode estar acordado. Então essas substâncias que eu tô falando, elas vão, de alguma forma, ligar ali naquele gene e fazer com que ele fique mais silenciado, entendeu? E os bons, eles também precisam ficar ali ativados para eles fazerem as funções legais ali que a gente precisa. Ou até, às vezes, um gene controlar outro gene. Então, às vezes, as substâncias silenciam uns, mas acordam outros. Então, essas estratégias que eu tô falando é pra gente modular essa genética. Porque a gente nasceu com aquilo, mas a gente pode controlar aquilo. Quem manda é a gente, não é o gene. Eles vão dar uma dificultada na vida, mas é a gente que manda, tá? Então, essas estratégias é exatamente pra isso, elas são pra ajudar. Tudo muito pouco não faz bem. Exato, gente, não adianta isso. Tudo é equilíbrio. Eu acho que pode até ter algum momento que a gente precise fazer ali uma restrição, ou a gente vai fazer ali uma coisa diferente. Pô, já melhorei, já tô comendo menos carboidrato, já tô com mais controle. Acho que agora eu consigo fazer uma low carb. Pô, agora eu tô muito bem na low carb, vou fazer um jejum intermitente. Esses genes super se modulam com jejum intermitente. E exercício em jejum. Só que pode ser que você não tá pronto para fazer isso já no início. Pode ser que a gente precise melhorar algumas coisas primeiro para você fazer depois essas estratégias. Inclusive, as pessoas que mais têm dificuldade são aquelas que começam um jejum falando, eu já falei para paciente que vão fazer jejum intermitente, mas nem morto que eu vou fazer jejum intermitente, eu não aguento fazer isso não. Só de pensar já tô com pânico de saber que eu não vou comer. São as pessoas que mais precisam fazer. Porque elas estão dependentes demais de carboidrato. O cérebro dela já pensou, você tá louco que eu vou ficar sem... O cérebro já é tão pronto para aquilo ali que ele já te manda uma resposta de jeito nenhum. Então, quanto mais você vai tentando, mais você vai ficando com a flexibilidade que a gente chama metabólica, que é o seu corpo conseguir lidar com tudo. Então, ó, primeiros genes, a Gabi colocou aí um outro gene que chama MTHFR. Gente, esse é um gene base para a vida, tá? Para tudo da genética, eu acho que o MTHFR está envolvido. Inclusive, eu vou te convidar, Gabi, pra gente fazer uma live dos genes da metilação, que é outra coisa muito importante, tá, gente? Porque são genes relacionados com um monte de questão de saúde. Um monte. E no dia que eu for fazer essa live, eu vou pedir pra todo mundo estar com uns exames de sangue na mão, pelo menos um hemograma, pra gente poder ver se esse gene tá legal. Todo mundo tem um hemograma. Então, no dia que eu vou fazer essa, eu vou convidar a Gabi e a gente vai ver exames. Vocês colocam exames de vocês aí. Mas olha só pra ilustrar uma coisa, deixa eu colocar aqui pra vocês verem esse FTO e MT... Aí, Gabi, fazendo eu confundir. O FTO e o MC4R. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, tá? Pra vocês verem. Onde que tô aqui? Tá aqui, ó. Ai, peraí que eu vou ter que desativar comentário e eu não sei desativar. Mas olha se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo desativar. Desativar comentários. Até que pra primeira vez eu não tô tão péssima, gente. Eu sou péssima com tecnologia, tá? Vocês estão vendo ali, gente? MC4R, comer entre refeições. Esse é o meu teste, tá? Tá vendo que vem assim, risco elevado? Ou seja, eu herdei o risco no MC4R. Então esse aqui é esse. Depois tem muitos genes legais pra gente conversar. E muitas características. Então, ó, ele fala comer entre refeições porque são pessoas que têm tendência mais compulsiva e não pode olhar uma coisa que já quer comer. Então, olha só, tem nesse, né? Qual que é o outro que eu falei que eu ia mostrar pra vocês? É o FTO. Olha lá o meu FTO. Tá vendo que tem um FTO aqui embaixo? Gordura saturada e insaturada. Risco, é porque a foto não ficou muito boa não, tá, gente? Risco aumentado, ou seja, eu herdei um risco nesse gene. O de baixo, que é o que eu falei que eu ia falar do outro grupo, se der tempo, né? Porque eu falei tanto que eu não sei nem se vai dar tempo. Que é a galera que faz de tudo e não emagrece. Normalmente são pessoas que têm uma gordura mais distribuída, disforme, tá? Os genes do PIPAR, você tem mais gordura, é aquela gordura que custa sair e você às vezes faz exercício, tenta fazer uma dieta restritiva e perde assim 1 quilo, 2 quilos, tem gente que não perde nada. Então, esse outro grupo de genes é os genes que estão mais relacionados com... Como que eu tiro agora essa foto daqui, Jesus? Vou tentar, tá? Será que se eu apertar o X eu saio da live ou eu tiro a foto? Bom, não sei. Parar de compartilhar, descobri. Gente, desculpa, mas assim, é a minha primeira live, tá? Chá. Chá à noite, outra coisa que a gente pode fazer, que vai sempre ajudar. Mas, os genes da compulsão.
vou recapitular, porque eu prefiro falar de um grupo bem falado do que eu passar para outro e ficar uma informação meio jogada aqui, tá? Então, gente, quem herdou essa questão da compulsão? Acordar, tomar água, fazer um shot, fazer um chá mais amargo, tá? Fazer um café da manhã que tenha uma fonte de proteína, não comam só carboidrato. Comer carboidrato, mas carboidratos de mais baixa carga glicêmica e índice glicêmicos, então frutas vermelhas, kiwi, uma pera, maracujá, ou colocar castanha se for uma outra fruta, um melão, um abacaxi, um mamão, que é bom também para o intestino, não tem problema, mas não comam frutas em excesso demais de manhã. Comam mais coisas integrais no almoço, mais tubérculo no início. Façam, às vezes, uma refeição legal à tarde. Não façam assim, pega uma fruta, come pronto, que vocês vão chegar à noite morrendo de fome. Outra coisa que ajuda demais é usar fibra. Então, a gente tem alguns módulos de fibra, tipo goma cássia, psyllium, que na verdade é uma farinha que dá pra fazer panqueca, dá pra fazer muffin, dá pra fazer um monte de receita, cookie. E aí você pode fazer, às vezes, alguma coisa com essa fibra no café da manhã e no lanche da tarde, porque aí você vai ter mais... Fibra dá muita saciedade, fora a parte boa lá na questão intestinal. Todos os genes são modulados pelo intestino, então o intestino tem que estar legal, primeira coisa. Então a gente pode colocar gordura boa à tarde, a gente pode pôr um chá à tarde, que vai modular o apetite. Qual chá que vai modular o apetite? Mulungu modula, melissa modula, e à tarde ali, tipo no final da tarde pra noite, ajuda na questão da ansiedade. A gente pode colocar mais uma vez tulsi, a gente pode pôr chá de gengibre, a gente pode pôr chá de cúrcuma. Quais outros chás aí, gente, que vocês estão lembrando? Que eu esqueci os outros. Uma gordura que eu adoro passar para os meus pacientes é o TCM, não sei se todo mundo que está aqui conhece, que é o triglicerídeo de cadeia média, que é um óleozinho que agora ficou mais conhecido e a gente pode colocar num café, num chá, e aí ele vai dar essa gordura boa, que dá muita energia mental e energia muscular e modula o apetite. Então é legal da gente fazer às vezes um chá à tarde com TCM, pode fazer uma panqueca com uma farinha de grão de bico, de semente de abóbora, semente de linhaça, de girassol. Então evita à tarde ficar fazendo lanche que dá muito pico, sabe? Pega um iogurte com uma banana só, ou come uma banana, ou pega um pão, ou pega um biscoito. Gente, isso aí vocês não estão contribuindo, tá? Então, ó, isso aí é uma estratégia legal. Tenho dificuldade para criar rotina de chás. Eu demorei 8 anos para tomar chá. Eu trabalho com isso, prescrevia para Deus e o mundo, e eu mesma não tomava chá. Gente, é insistência, tem que insistir. Se não insistir, não tem jeito. Então, se vocês começarem um dia bem, almoçarem ali bem, tem que ter bastante fibra naquele almoço, coloca azeite para ter uma gordura boa. Começa assim, porque as estratégias vão evoluindo. E depois eu falo mais dessas estratégias, porque só nessa live eu não vou conseguir. Senão vocês vão sair com muita informação e não vão entender como colocar elas realmente no dia a dia. Se tem muita fome à noite e esse sistema de recompensa, investe, gente, nem que vocês tenham que se organizar ou comprar alguma coisa pronta que é mais saudável, que hoje tem um monte de marca legal, de bolinho saudável, de salgado legal, que é feito com farinha de grão de bico, com fibra, para vocês não fazerem um lanche ruim à tarde. Aí, nesse horário, eu entraria com a clorela ou espirulina, ou até mais com a espirulina, porque aí é um momento que vocês podem controlar mais o apetite, essa fome que vai vir, porque a fibra vai fazer isso. Então seria um horário super legal para tomar um chá, colocar o TCM, colocar a clorela ou espirulina, porque aí vocês vão conseguir jantar tendo mais controle. E aí depois, gente, claro, eu vou falar em outros momentos também, que eu acho que eu vou trazer sempre aqui, a suplementação. A gente tem várias coisas legais para esse tipo de higiene, tá? A gente tem as suplementações que vão aumentar os níveis de serotonina, de dopamina, para que a gente não tenha sempre esse sistema de recompensa ativado e que a gente não tenha sempre preciso comer ou beber alguma coisa no final do dia. Tem o C8, né, que é o Brain Octane também, que é tipo o TCM, e eles são ótimos. E são olhinhos, gente, que eles são um pouco mais caros, mas eles duram muito, então vale super a pena investir. Então, assim, tem estratégias que se a gente fizer com carinho, se a gente for observando, e a gente não pode fazer uma semana e falar, não, eu fiz esse mês, eu comecei muito bem, sabe? Eu comecei o primeiro mês, eu fiz certinho, mas aí aconteceu que eu viajei, e depois eu comecei a viajar muito a trabalho, e aí também na minha casa ficou tudo confuso, nossa, aí eu parei de tomar o chá, esqueci total. E aí também eu esqueci de fazer um negócio à tarde, pulei o lanche da tarde, gente,
vai voltar essas respostas todas de novo. Pega alguma dessas dicas e faz elas com uma certa frequência, tá? Claro que os chás vão mudando, os lanches também tem que ir mudando, eu sempre compartilho receita, tem um monte de coisa legal hoje nas redes que a gente pode tomar aí pra ter essas opções, pra não ficar comendo sempre a mesma coisa. Mas façam isso com frequência pra vocês verem se não vai modular muito. Hoje, o período da noite é o período que eu menos sinto fome. Eu nem ligo pra não comer à noite. Então, assim, eu já acordo com fome, é uma coisa que nem tinha. Então, você vai modulando muito isso. E aí vocês vão entendendo que com o passar do tempo, aquele emagrecimento vai vindo. Porque aí aquela resposta genética ela não vai estar mais tão expressa. E aí você vai conseguir ter total controle sobre isso. Esses genes também que eu mencionei aqui, eles são muito importantes para quem pensa em fazer alguma bariátrica, tá? Alguma não, né, gente? Pensa em fazer cirurgia bariátrica. A chance de voltar com peso é grande. Então, primeiro modula muito esses genes. Quem sabe até invista num teste genético, caso esteja pensando em fazer cirurgia ou conheça alguém que quer fazer cirurgia. Não façam cirurgia se tiverem carência nutricional, porque vai piorar ainda mais essa expressão genética. Antes de escolher a cirurgia, tá? Não tô falando que a cirurgia não deva ser feita, que ela é péssima, não é nada disso. Mas dependendo de como a pessoa faz, aquilo ali pode depois ser muito mais difícil de controlar e você acabar ganhando peso de novo. Então assim, gente, eu falei desses dois que eu acho que eles são os mais importantes. Os outros seriam os genes mais relacionados com a queima de gordura, que são as pessoas que têm dificuldade de fazer essa queima de gordura. Como já tá aí tipo 8h50 quase, eu vou deixar se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque depois eu falo mais dos outros. O que vocês acham? Sabe? Pra não ficar um monte de informação muito corrida. Não tem jeito, né? Gente, não, sério, eu vou mostrar pra vocês. Eu me preparei, tá? Por mais que eu fale isso todos os dias, eu me preparei, porque eu falei, nossa, se chegar lá na hora eu esquecer e não souber falar. Eu me preparei pra estar aqui, tá? Eu devo ter falado essa página aqui. Porque é muita informação, gente. Muita informação. Gabi, você me entende? É difícil, é muita coisa, porque é muita relação. E aí tem outras coisas que a gente tem que avaliar. A gente não avalia uma pessoa só por um gene, nem por esses dois. Uma pessoa nunca vai ser só um MC4R e um FTO, tá, gente? A gente tem que avaliar outros genes em conjunto. Por isso que a gente tem... Quando a pessoa não tem teste genético, tudo bem. Mas a gente tem um monte de outras perguntas pra fazer. Como foi aquela infância? Tinha sobrepeso na infância? Como foi sua adolescência? Como que era seu apetite desde sempre? Como foi sua criação alimentar, seu ambiente dentro de casa? Fazia exercício? Não fazia? Como são seus exames? Sua prolactina é alta? Sua insulina é alta? Olha um monte de coisa que a gente pode investigar. Se vocês começarem sempre a anotar esses detalhes, vocês vão começar a entender a individualidade de vocês. Então, vai ficar muito mais fácil. Gente, eu falo isso porque assim... A gente trabalha muito com emagrecimento e às vezes tem paciente que eu não preciso pensar em nada para apetite, porque aquela pessoa é muito controlada. Mas aquela pessoa não emagrece. Por quê? Porque é outro conjunto de genes que é o problema e que não estão sendo modulados. Por isso que eu falo que a gente tem que se conhecer. Não é déficit calórico para todo mundo. Não é. Então não é isso. Eu fico às vezes triste quando eu vejo emagrece só quem faz déficit calórico. Pô, gente, não é assim que funciona. Cada pessoa é uma. Pode ser uma estratégia maravilhosa em algum momento para alguma pessoa, com certeza. Já deu muito certo para muita gente? Já deu. Mas você pode ferrar o metabolismo de uma pessoa desse jeito. Então, assim, o que eu quero trazer aqui não é ditar o tipo de comida que vocês têm que comer, o tipo de suplemento que vocês vão tomar. Não é nada disso. É tentar trazer um pouquinho de como comportam as nossas células e o nosso metabolismo. Para vocês começarem a pensar assim, nossa, ela falou naquela live isso, eu me identifico demais. E olha só, eu tô tendo isso à noite mesmo. Será que se eu fizer aquele chá e aquele shot, essa semana, 10 dias, esse mês, será que vai ter diferença? Comece a pensar assim, vai aos pouquinhos. E aí depois vocês vão me contando, tá? Quero saber se vocês fizerem alguma coisa, vocês me falam. Aí, ó, tem conjunto de genes que a pessoa faz festa pra perder apenas 1 quilo. É festa mesmo, gente. Pra perder 1 quilo de gordura, porque é super difícil. E às vezes, eu até vejo muito, até na rede social, né? De que não emagrece porque não quer, não perde peso quem não tá afim. Não é muito bem assim, não. Tem gente que tá muito afim, é super esforçado, mas tem uma grande dificuldade. Só que saber esses alvos que a gente fala, né, os alvos genéticos,
Não é simples. Então a gente tem que saber a característica certinho de cada um. Mas eu acho que hoje a gente tem que respeitar também, sabe? Eu já vi aí muita gente achando que as pessoas que estão sobrepeso ou obesas, elas não estão nem aí. Isso é falta de vergonha na cara, não querem nada com nada. Gente, hoje em dia, muito cuidado antes de sair julgando. Porque você não sabe como pode estar o corpo daquela pessoa, como que foi a criação, a gestação, o que ela foi exposta, que genes que ela herdou. Não significa que ela tem que ser gorda, mas pode ser que aquilo ali dificulte muito e ela não está entendendo a via que ela tem que trabalhar. Então, assim, né, eu acho que hoje é muito individual. Eu faço shot, mas não faço todos os dias. Mas tudo bem se não fizer todos os dias, mas sempre tenta começar o seu dia com alguma coisa que traz sempre... A gente fala de uma substância muito boa, compostos ativos, bioativos. Um chá, um shot, às vezes então uma suplementação com superalimentos, que é uma clorela e uma espirulina, por exemplo. Um ginseng, uma maca, igual a Gabi falou. Precisa ser às vezes em forma de shot. Às vezes faz um sucão cheio de tipo frutas vermelhas, beterraba, uma creatina, enfim, gente, nem sempre precisa ter também um suplemento não, tá? Eu tô falando esses porque tô dando mais exemplo. Todo dia água com limão, mas nem os dias coloco outros ingredientes. Mas tudo bem, já tá começando o dia bem, cuidando do sistema digestivo. Mas aí tenta sempre adicionar alguma coisinha, um dia um própolis, um dia um gengibre, porque aí você vai pegar várias células suas e outras questões genéticas. Porque eu tô falando de coisa de emagrecimento. Mas e o tanto que esses genes estão envolvidos em problemas de saúde, sistema imune, controle antioxidante, envelhecimento, de tudo. Então, tentar sempre colocar substância boa, gente, da natureza, porque a gente perdeu isso demais. A gente tá muito industrializado, pelo amor de Deus. Então a gente tem que começar desde... na hora que acordou, a fazer coisas de mais conexão com a natureza. Beterraba no shot é ótimo, principalmente se você for treinar, porque como ela ajuda na vasodilatação, vai chegar mais nutriente ali nas suas células e consequentemente no seu músculo, e aí você vai ter uma boa performance, contanto que você tenha, lógico, uma alimentação legal ao longo do dia. Não só faça um shot com a beterraba e coma mal o resto do dia, mas colocar uma beterraba em pó, frutas vermelhas em pó, isso super ajuda. O cacau também faz vasodilatação. Cacau, canela, um shot bom para treinar. Por exemplo, a gente não tá pensando tanto assim em questão de só de carboidrato e tal. Colocar um shotzinho de suco de uva integral, mas pouca coisa. Um shot de suco de uva integral, se for orgânico, melhor ainda. Uma colher de cacau 100%, uma de canela 100% e às vezes uma colherzinha de TCM, que é esse óleo que eu falei. Um super pré-treino. Às vezes não precisa nem fazer um pré-treino de comer. Você já pode acordar e fazer esse pré-treino e ir treinar. Eu me tornando ácida. Mas se você tomar água com limão, você não vai se tornar ácida. Você vai provavelmente alcalinizar ali o seu... Não é alcalinizar, você vai melhorar seu processo digestivo, seu estômago vai ficar ali com a produção boa de suco gástrico, você vai alcalinizar o resto do seu corpo. Beterraba, açaí, suco de uva integral aí. Mega energia. Dá pra fazer um corridão. Aí, Gabi, a gente pode falar dos genes da inflamação, que é a interleucina 6. Tem vários gente, vários. E aí a gente pode relacionar eles com questões também, tipo de retenção de líquido, as questões de alergias respiratórias, que eu sei que muita gente tem, as questões de pele, as enxaquecas, as doenças autoimunes, que hoje elas estão cada dia mais comuns em todo mundo, as alterações de tireoide. Nossa, é assunto que, tipo, não acaba nunca mais. Então, eu vou depois fazer caixinha para votar de novo para a próxima, embora eu já tenha a que venceu em segundo lugar de genética e emagrecimento. Eu não lembro qual foi agora, mas teve um outro assunto que também ficou pau a pau com o emagrecimento. Eu acho que foi genética e as questões digestivas. E aí a gente pode falar muito do digestivo, porque digestivo é o começo para modular esses genes. Todas essas estratégias que eu falei, se seu intestino estiver ruim, não vai dar nada certo. Não vai adiantar fazer muita coisa. Então a gente pode também falar muito do digestivo, que eu acho que vai ajudar. Exatamente, o limão vai estimular a sua produção de suco gástrico, e aí você vai ter uma acidez no estômago, que é o que tem que ser, para você digerir bem, e aí o seu processo digestivo vai fazer com que o seu sangue fique alcalino, que é o que ele tem que ser.
e ele não fique um sangue ácido. Um sangue ácido acontece muito com quem tem a digestão muito ruim e com quem tem uma dieta alta em proteína, tá? Essas dietas da proteína fazem a gente ficar com um metabolismo final daquelas proteínas muito ácido. Então, por isso que às vezes a pessoa fica com o hálito com meio ácido, meio com gosto ruim, às vezes o suor fica com um cheiro estranho, porque você está aí acidificando muito com dietas altas demais em proteína. Inclusive, não são legais para esses genes que eu mencionei, tá? Para esse gene seria legal uma dieta ali mais mediterrânea e mais low carb, e mesmo assim fazer ciclo. Fala pra eles do refrigerante tônico e gin. Por que do refrigerante tônico e gin? Não pode? Porque todo mundo tá tomando refrigerante e gin? Gente, o álcool não vai dar, né? Mas assim, vão com calma, Gabi, senão eles desistem. Eles não entram mais na live, eles vão desanimar da vida. Lembra que é FTO e MC4R, é tudo sistema de recompensa. A gente falar que não pode nada, tem que ser aos poucos. Mas tem muito isso, tá, gente? Do processo alcalino? Não sei qual que é esse, não, gente. Me explica. Tá vendo? Vai ter convidados na minha live, tá? Pra eu completar toda a informação. Gin deve ser a tônica e o gin alcaliniza, deve ser. É a bebida que não engorda. Água tônica com limão é bom? Não para tomar todo dia, assim, para tomar todo dia o tempo todo, mas é uma opção que você pode fazer aí pra, por exemplo, eu vou evitar ficar tomando um drink toda vez que eu saio. Ou hoje eu quero segurar, porque, sei lá, eu tomei mais ali no final do ano, ou fiquei numa fase saindo mais, tomando mais. Gente, depois eu vou fazer live disso, tá? Do álcool, o que ele faz muito no genes, ele atrapalha muito. Mas é uma opção. Água gasosa com limão, pode fazer às vezes uma tônica com um chá de hibisco e gasosa e espremer Gente, tem tanto drink sem álcool que fica uma delícia e a gente não perde aquele hábito de estar tomando alguma coisa. Porque, igual eu falei, esses genes, a gente tem sistema de recompensa. Então a gente tem aquela vontade de tomar alguma coisa, de comer uma coisa gostosa, mas a gente pode transformar isso numa versão saudável. E claro, também o dia que for pra beber, a gente vai beber e vai ser feliz. Não é ser radical, não. É só pra ir modulando mesmo, pra ter dicas, pra ter o que escolher. Porque senão você não dá o caminho também. Você fala que isso não é bom, mas também não fala como que resolve, né? Bom, deu uma hora. Eu agradeço super todo mundo que participou. Gabi, você pode aparecer em todas, tá? Faz favor. Semana que vem vai ter outra. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido passar as coisas, de melhorar aí, tentar trazer mais saúde, essa questão toda aí de energia, de vitalidade, de controle do emagrecimento, de vocês entenderem que a gente não é todo mundo igual. Não vamos pegar coisinha de internet e sair aplicando na gente sem entender se aquilo ali vai ser legal pra gente ou não. Pensem um pouquinho primeiro, se identifiquem. Às vezes até testa um pouco aquilo e vê se aquilo ali resolveu. Se não resolveu, já começa a ficar atento se aquilo ali é pra você ou não. Porque hoje, eu não sei como que vocês não ficam loucos, porque eu trabalho com isso. Mas se eu não trabalhasse, eu não ia saber o que eu ia fazer, o que eu ia tomar, que dieta que eu ia fazer, se eu tomo água, se eu não tomo, se eu como ovo, se eu não como. Então, assim, é muita informação. Então, eu vou deixar salva, tá? Então, se observem muito. Eu vou sempre tentar trazer aqui mais características pra vocês fazerem aí o quebra-cabeça de vocês. E também tudo que vocês quiserem pode perguntar no direct, podem me chamar. Eu sempre faço post também falando sobre essas coisas. Porque acho que hoje a gente tem que procurar cuidar da gente, da nossa individualidade. E entender o que é bom pra nós. E às vezes até ajudar uma outra pessoa também que a gente conhece, tá? Então, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado.